Bem-vindos à aula de número 12, reprodução sexuada. Bom, então no último vídeo a gente conversou sobre a reprodução assexuada e agora a gente vai conversar sobre a reprodução sexuada, tá? Só recapitulando, a reprodução assexuada é aquela em que não há união de gametas, tá? Então eu tenho um indivíduo que sozinho ele produz cópias de si mesmo. Aí eu tenho várias formas, que foi o que a gente falou na última aula, né? A gente falou sobre brotamento, fissão binária, sobre esporulação, entre outras, tá? Agora a gente vai falar sobre reprodução sexuada. A reprodução sexuada, o que é, né? A reprodução sexuada é aquela em que eu tenho dois indivíduos, tá? Um macho e uma fêmea. Eles vão produzir os gametas, o macho produz os espermatozoides, a fêmea produz os óvulos, e aí eu vou ter a união desses gametas, tá? A união desses gametas aí vai gerar um novo indivíduo, certo? Então a reprodução sexuada, ela envolve união de gametas, tá? Diferente da assexuada, que não envolve união de gametas. Por que é importante a união de gametas? A gente conversou nas aulas anteriores que cada gameta vai ter metade do material genético, tá? E aí, metade com metade, quando eles se encontram, eu tenho ali a formação de um indivíduo com material genético completo, tá? Então, metade, metade, juntou, formou um completo, tá? Essa que é a ideia da reprodução sexuada, certo? Eu chamo, né, cada gameta que tem metade, certo? O espermatozoide e o óvulo que tem metade, eu chamo eles de haploides, tá? Haploides com H, certo? Então, o haploide vai ser essa célula, esse gameta que tem metade do material genético, tá? E aí, quando eles se encontram, tá? Quando acontece a fecundação, o encontro de gametas eu chamo de fecundação, tá? Quando acontece a fecundação, eles juntam o material genético, tá? E aí eu vou formar o zigoto, certo? O zigoto, que é essa primeira célula, que é a junção dos materiais genéticos dos dois indivíduos, o zigoto ele já é chamado de diploide, tá? Então, quando os gametas estão sozinhos, separados, eles são haploides, porque eles têm metade do material genético. Quando eles se unem, formando uma coisa só, formando material genético completo, eu chamo de diploide, tá? Haploide, separados, juntou, diploide, tá? Haploide eu posso também representar pela letrinha N, tá? O N minúsculo simboliza o haploide, tá? Aí quando eu junto N com N vai dar 2N, tá? Então o diploide eu chamo de 2N, eu represento por 2N. Haploide eu represento com um N minúsculo, diploide eu represento com 2N. Por quê? N com N, 2N, tá? Então guarda isso. Reprodução sexuada, eu tenho a união de gametas, tá? Então, o gameta masculino com o gameta feminino, tá? Os dois são haploides separados, juntou, eles se tornam uma coisa só, tá? Uma coisa só que é diploide, que tem o material genético completo, que é parte de um e parte do outro. A fecundação, ela é o encontro dos gametas, tá? Então, na hora que eles se encontram, certo? Eu chamo isso de fecundação. Então, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, eu chamo de fecundação. Aí a fecundação vai dar origem ao zigoto, tá? O zigoto é a primeira célula, certo? É o resultado da junção do material genético dos dois gametas. Então, o zigoto ele vai ser 2N ou diploide. Por quê? Porque juntou os dois materiais genéticos, tá? Aí o zigoto ele vai começar a se dividir, certo? Ele é uma célula inicial, a primeira célula, né? E ele vai começar a se dividir, e aí dessas divisões é que vai formar aí o embrião e vai formar um indivíduo, o novo indivíduo, tá? Então lembra, ó, gameta masculino, gameta feminino, né? Gametas, certo? Eles têm metade do material genético, eles se unem e formam o zigoto, que tem agora o material genético completo, tá? Aí esse zigoto vai começar a se dividir, tá? E vai formar aí um indivíduo posteriormente. Isso é a reprodução sexuada, certo? Eu tenho união de gametas, união de materiais genéticos. O material genético de um e do outro vão se unir, vão se combinar e aí vão gerar um novo indivíduo, tá?
E esse indivíduo ele vai ser diferente de qualquer outro, porque ele é fruto de uma combinação, de diversas combinações. Lembra que eu falei de gerações de combinação? Então ele vai ter o material genético do pai e da mãe, o pai e a mãe receberam dos avós, que receberam dos bisavós, que receberam dos tataravós e assim por diante. Tá? Então esse indivíduo novo ele vai ser único, tá? Ele vai ser uma combinação única. Nós vamos ver um vídeo do momento da fecundação, tá? É uma ilustração de como acontece a fecundação. Então você tem aí o espermatozoide dentro do testículo, tá? E aí vai mostrar, ó, ele vai sair pelo pênis, né? E vai entrar na vagina. Aqui no caso a gente está falando de reprodução de seres humanos, tá? E aí ele vai percorrer todo esse caminho, ó, até a tuba uterina. Então o espermatozoide vai sair. Alguns morrem no processo, tá? E o óvulo ele vai estar saindo do ovário, ó, e está na tuba. Então o encontro do espermatozoide e do óvulo é na tuba. Então eu tenho a liberação de diversos espermatozoides, tá? Só que só um vai fecundar o óvulo. Então o encontro acontece ali na tuba. Quando o espermatozoide, quando um consegue penetrar, consegue fecundar, o óvulo é como se ele se fechasse e mais nenhum consegue, tá? Só um espermatozoide consegue fecundar o óvulo. E aí então o espermatozoide tem metade, o óvulo tem metade, na hora que juntou, formou o zigoto que tem um material genético completo. E aí a partir desse zigoto que vai começar a se dividir, eu vou ter a formação ali de um novo indivíduo. Então aí, novamente, ó, o ovário, o óvulo vai sair do ovário, aí é o óvulo saindo do ovário e entrando na tuba. Os espermatozoides chegando. Então você vê que vários tentam fecundar, mas só um consegue, tá? Vários tentando, ó. Aquele ali eu acho que conseguiu. Conseguiu. Aí o material genético do espermatozoide, ó, entrou e vai se juntar com o material genético do óvulo, ó. Juntou. Aí agora eu tenho o zigoto. Esse zigoto vai começar a se dividir. Isso aí é na tuba uterina. Aí tá vendo? Cada vez mais células, cada vez mais divisões e mais células vão sendo formadas ali no zigoto, tá vendo? Aí o zigoto vai caminhando até chegar na parede do útero, onde ele se fixa e ali vai começar o desenvolvimento para gerar ali um novo indivíduo. Aqui é a parede do útero. Então esse vídeo ele ilustra o processo de fecundação, tá? A gente usou ali uma ilustração em humanos, mas basicamente é a mesma ideia para todos os seres que se reproduzem de forma sexuada, tá? Então você vai ter o gameta masculino, o gameta feminino, você tem um encontro dos dois, e esse encontro vai gerar ali um zigoto, esse zigoto vai começar a se dividir, tá? E vai gerar aí um novo indivíduo, tá? Então lembra, cada gameta tem metade do material genético, cada gameta é N, tá? O N minúsculo, eles são haploides, certo? Aí na hora que juntou, na hora que uniu as duas metades, formou um material genético completo, que é o zigoto, certo? Então o zigoto ele vai ser diploide ou 2N, tá? NN juntou 2N, tá? Isso aí é a reprodução sexuada.
Eu tenho alguns detalhes quando eu falo de fecundação, tá? O primeiro detalhe que a gente vai falar aqui, a fecundação ela pode ser cruzada ou ela pode ser uma autofecundação, certo? O que é a fecundação cruzada? A fecundação cruzada é quando eu tenho os gametas de um indivíduo se unindo com os gametas de outro indivíduo, tá? Que é o que a gente popularmente conhece. Então, no caso dos seres humanos, os gametas do macho se unem com os gametas da fêmea, tá? Então, são dois indivíduos, tá, diferentes, cujos gametas vão se unir, certo? Então, na maioria das espécies, tá, dos organismos, acontece dessa forma. Você tem um macho e tem uma fêmea separados, tá? Quando eu tenho um macho e uma fêmea separados, quando eu consigo distinguir um macho de uma fêmea, eu chamo isso de dimorfismo sexual, tá? Então eu olho e falo assim, esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea, tá? Então vejo dois cachorros, esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea. Dois pássaros, esse é o macho, esse é a fêmea. Geralmente eles têm diferença na cor de pele, na plumagem, ou a diferença é só no órgão genital. Mas se eu sei diferenciar o macho da fêmea, eu chamo isso de dimorfismo sexual, tá? Então, a fecundação cruzada é quando eu tenho os gametas de um fecundando os gametas de outro, tá? Eles estão ali em corpos separados, certo? O gameta do macho e o gameta da fêmea, eles vão copular e aí eu vou ter a união, certo? Mas é o gameta de um indivíduo com os gametas de outro indivíduo, certo? Então eu consigo diferenciar o macho da fêmea, tá? Isso eu chamo de dimorfismo sexual, então eles vão fazer fecundação cruzada. Então guarda isso, fecundação cruzada é quando eu tenho o macho e a fêmea, tá? E aí os gametas de um vão fecundar os gametas do outro, certo? Então eles estão ali em corpos separados. Eu chamo isso de dimorfismo sexual. Eu consigo diferenciar o macho da fêmea. Além disso, eu tenho a autofecundação, tá? Então, a autofecundação vai acontecer em indivíduos que no próprio corpo eles produzem gameta masculino e gameta feminino, tá? Então, o indivíduo ele vai produzir gameta masculino e gameta feminino e vai se autofecundar, certo? Então, eu não tenho agora os gametas de um fecundando os gametas de outro. É o mesmo indivíduo, tá, que produz gameta masculino e feminino e ele se autofecunda, certo? Indivíduos que conseguem produzir gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo, eu chamo esses indivíduos de hermafroditas, tá? Então, hermafroditas são esses indivíduos que conseguem produzir gametas masculinos e femininos, beleza? Um exemplo que a gente tem, que a gente vai trazer aqui, é o da tênia, tá? A tênia é um verme que a gente conhece como solitária, tá? E esse verme, ele produz tanto gametas masculinos quanto gametas femininos, tá? E ele se autofecunda, certo? Então ele usa o gameta masculino dele, que vai fecundar os gametas femininos dele e vai gerar novos indivíduos. Então isso é uma autofecundação, ele está se fecundando. Eu não tenho dois, tá? É um só, certo? E no corpo dele ele consegue produzir gametas masculinos e femininos. Então ele se autofecunda. Então um exemplo que a gente tem é a tênia, tá? Que é o verme, a solitária. Por quê? Porque a solitária, ela é um parasita, né? Ela fica dentro do intestino dos seres humanos e não tem como ela encontrar outros vermes para poder fecundar. Então ela se autofecunda, tá? Ela tem essa possibilidade. Ela consegue produzir gametas masculinos e femininos e se autofecunda ali sozinha e gera novos ovos que vão para o ambiente e aí vão contaminar outras pessoas, tá? E aí vai gerar novos vermes em outros corpos, certo? Então lembra, guarda isso. Os indivíduos hermafroditas são aqueles que produzem gametas masculinos e gametas femininos, certo? Gametas masculinos e gametas femininos e eles se autofecundam. Porém, existe um detalhe, tá? Nem todo indivíduo hermafrodita vai se autofecundar. Um exemplo, as minhocas, tá? As minhocas, elas são hermafroditas, então em uma minhoca eu tenho a parte masculina e a parte feminina, tá? Vai gerar gametas masculinos e gametas femininos. Só que ela não se autofecunda, tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma fecundação cruzada, ela vai encontrar outra minhoca hermafrodita, aí a parte masculina dessa fecunda a parte feminina dessa e a parte masculina dessa fecunda a parte feminina dessa, tá? Então é uma fecundação cruzada, elas são hermafroditas, elas têm tanto o gameta masculino quanto feminino, né? Cada um, ó, essa aqui tem masculino e feminino, essa aqui tem masculino e feminino, elas são hermafroditas, tá? Só que elas fazem
fecundação cruzada, tá? A parte masculina de uma fecunda a parte feminina da outra, a parte masculina da outra fecunda a parte feminina da uma, tá? Então elas se fecundam uma fecundação cruzada. Então, nem todo indivíduo hermafrodita faz autofecundação, tá? Alguns indivíduos hermafroditas, eles fazem fecundação cruzada, certo? Eles têm a parte masculina e feminina, porém eles fazem fecundação cruzada. Então lembra, fecundação cruzada é quando os gametas de um fecundam os gametas de outro, essa é cruzada, tá? Autofecundação é quando um indivíduo só produz gametas masculinos e femininos e seus gametas se fecundam, tá? Então auto, tá? É dele próprio, sozinho, certo? Quando eu consigo diferenciar os indivíduos macho e fêmea, tá? Eu falo, esse aqui é macho, esse aqui é fêmea, isso é dimorfismo sexual, tá? Agora, quando no indivíduo só eu tenho tanto a parte masculina quanto a parte feminina, isso é o indivíduo hermafrodita, tá? Hermafrodita, então, ele tem a parte masculina e feminina ao mesmo tempo, as duas completas, tá? Ele produz tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Ele não é nem macho nem fêmea, ele é os dois ao mesmo tempo. Esse é o indivíduo hermafrodita, certo? Quando eu tenho separados em dois corpos diferentes, aí eu chamo isso de dimorfismo sexual. Por quê? É separado. Então guarda, certo? O hermafrodita, não é porque ele é hermafrodita que ele vai fazer autofecundação, tá? Tem hermafrodita que faz fecundação cruzada, só que aí a parte masculina de um fecunda a parte feminina do outro e a parte masculina do outro fecunda a parte feminina do um, tá? As minhocas fazem isso, então as minhocas elas se juntam, certo? Aí a parte masculina de uma fecunda a parte feminina da outra e a parte masculina da outra fecunda a parte feminina da uma. Aí as duas são fecundadas, tá? Isso é uma fecundação cruzada, mesmo elas sendo hermafroditas, certo? Autofecundação é quando o indivíduo sozinho, ele se autofecunda. Os gametas masculinos desse indivíduo fecundam os gametas femininos desse mesmo indivíduo. Isso é uma autofecundação, tá? Então, as tênias, né, que são os vermes ali, a gente falou, as tênias elas realizam autofecundação, as plantas também, várias plantas elas realizam autofecundação, elas são hermafroditas e realizam autofecundação, mas as plantas a gente vai conversar melhor depois, tá? Um detalhe que é muito importante é a gente falar que seres humanos, eles não podem ser hermafroditas, tá? O que acontece? Para ser hermafrodita, o indivíduo ele tem que ter a parte masculina e a parte feminina completas, certo? Então ele vai ter que ter todos os órgãos masculinos e todos os órgãos femininos completos. Isso eu chamo de hermafrodita. No ser humano não existe essa possibilidade de ter os órgãos masculinos e femininos completos ao mesmo tempo, tá? No ser humano, ou você tem um ou você tem outro. Então seres humanos não podem ser hermafroditas, não tem como. O que pode acontecer nos seres humanos é, na hora do desenvolvimento, o indivíduo ter parte do masculino e parte do feminino, tá? Só que não são completos. Ele tem parte de um e parte de outro. Aí ele pode ter mais masculino e um pouco do feminino, ou mais do feminino e um pouco do masculino, tá? Mas isso daí, como não são completos, tá? Eu não chamo seres humanos de hermafroditas. Quando isso acontece, eu falo que eles são intersexo, tá? Então, intersexo são pessoas que têm ali o desenvolvimento de partes, né? Ele vai ter parte dos órgãos reprodutivos masculinos e parte dos órgãos reprodutivos femininos, tá? E aí vai depender, existem diversos casos, então tem casos que tem mais de um e menos de outro, isso vai variar bastante, tá? Mas quando isso acontece eu chamo de intersexo, tá? Então a gente não utiliza a palavra hermafrodita para seres humanos, certo? Só para outros organismos. Para seres humanos não tem como ser hermafroditas, tá? Porque não tem como o ser humano ter as duas partes completas, tá? Não tem como ele ter todos os órgãos masculinos e todos os órgãos femininos ao mesmo tempo. Ele vai ter, se acontecer, ele pode ter parte de um e parte de outro. Então, nesse caso, ele é intersexo, não é hermafrodita. Então, fecundação cruzada. Os gametas de um indivíduo fecundam os gametas de outro indivíduo, tá? E autofecundação, o mesmo indivíduo tem gameta masculino e feminino e se autofecunda.